Malters! Eu de novo aqui. Pra quem não me conhece ainda no canal, o meu nome é Iago, eu sou nômade digital, trabalho remoto pro Brasil e faço intercâmbio de inglês aqui em Malta. Gente, eu tô completando 3 meses aqui na ilha e a ideia desse vídeo é contar como que tá sendo a minha experiência nesses 3 meses. Como que foi minha evolução no inglês, como que foi o meu contato com a escola quando eu cheguei, como tá sendo o contato hoje, a relação com os professores, com os colegas e com a própria ilha. Então a ideia desse vídeo é contar um pouco de como foi essa experiência de 3 meses aqui em Malta. Bom, vou começar quando eu cheguei aqui. A minha escola, gente, é a English Path. Logo que a gente chega, a gente tem uma entrevista com a escola que faz parte de uma segunda etapa do nosso teste de nivelamento. A gente recebe um link, que seria a primeira etapa, que é um link para você responder uns testes pela própria ferramenta online deles, da escola. E aí ele já vai te dar uma pré-indicação do seu nível. Quando eu fiz esse teste online, eles falaram, olha, a gente pré-indica você a ficar no A2. Seria um nível básico. E aí, quando eu cheguei na escola, eu fui fazer a entrevista. E aí, de fato, eles me colocaram no A2. É super tranquila a entrevista. Eles são super amigáveis, porque eles entendem que a gente tá naquela ansiedade de já ter que falar inglês. Principalmente para quem é básico como eu, a gente tem muito medo ali na hora da entrevista. Mas foi super tranquilo. Me encaminharam pro nível A2, que é o segundo nível básico. Tive contato com uma professora maravilhosa na primeira semana. E aí, no final da primeira semana, na sexta-feira, a gente faz uma prova. E isso acontece sempre na English Path. Toda sexta-feira, todo mundo faz uma prova. Tem dias e dias. Tem dias que a gente sente que, nossa, tô evoluindo muito, eu tô aprendendo muito. Tem dias que você se sente muito burro, porque às vezes é um conteúdo que é pesado, né? É todo dia. O meu curso, eu optei pelo morning, então eu estudo na English Path. Esse curso é das 9 até meio-dia e meia. É um pouco pesado, porque são 3 horinhas e pouco que parece 6 horas. Mas e aí, que nível que eu tô agora? Gente, em 3 meses eu avancei um nível. Quando eu cheguei, eu fui classificado no A2 e agora eu tô no B1, que seria o começo de um intermediário. Então em 3 meses, gente, eu sinto que foi uma evolução muito grande. Porque eu cheguei, eu não falava nada, eu tinha medo de conversar com as pessoas, de falar do mercado, eu era super travado, cheio de traumas do inglês. E aí, logo que eu cheguei, o primeiro mês ele é muito importante para tirar essas travas. Você se sente obrigado a falar. E Malta é um lugar muito incrível para quem é básico no inglês, porque não é o primeiro idioma deles. O primeiro idioma é o maltês, apesar deles falarem inglês também. Eu e meu namorado, a gente brinca que Malta deve ser 5% de maltês e o resto é de polonês, de colombiano, de francês, de italiano. Tem gente do mundo inteiro. Eu tenho alguns amigos que já fizeram intercâmbio em outros lugares e que o inglês era a primeira língua e algumas pessoas não tinham muita paciência, por exemplo, em supermercado, em coisas que você precisa fazer na cidade, no país, enfim, as pessoas não têm muita paciência. E Malta, a gente nunca foi destratado, mesmo quando eu cheguei, que meu inglês era super básico, eu tinha super medo de falar, não sabia se estava pronunciando certo, colocava no Google Tradutor e tentava falar o que estava no Google Tradutor. Inclusive, o Google Tradutor foi uma muleta no começo, quando eu cheguei. E aí, nas aulas, logo que a gente chega, os professores já falam, gente, tenta desapegar, tenta falar do jeito que vocês conseguem, com o vocabulário que vocês têm. E eu percebi que eu consegui tirar essa muleta. E, gente, hoje eu não tenho problema nenhum. Em 3 meses, eu tô falando... Eu não tenho um vocabulário muito extenso, mas eu consigo conversar tranquilamente com o vocabulário que eu tenho. Consigo falar coisas do passado, contar fofoca pros meus amigos do que aconteceu ontem, do que aconteceu na minha aula semana passada. Consigo planejar viagens e falar de coisas no futuro com os meus amigos. Não tenho problema nenhum, hoje em dia, de falar inglês. Por mais que eu seja um começo de intermediário, eu acabei de passar pro B1 e eu sinto que eu já tô muito satisfeito com o aprendizado que eu tive até agora. Tá, então 3 meses é suficiente para aprender inglês? Também não é assim. 3 meses é suficiente para você se comunicar muito bem. Eu que cheguei no nível básico, 1 mês já foi incrível. Se eu tivesse ficado só 1 mês e ido embora, eu já ia voltar muito feliz com a minha evolução. Aliás, tem muita gente que faz isso, que só pode vir nas férias, por exemplo. Fiz alguns amigos na minha turma que trabalham no Brasil, tiraram férias e vieram, fizeram só 1 mês de curso e depois voltaram muito melhor do que chegaram. Uma evolução enorme. E aí elas vão mudar continuidade no curso delas, no inglês delas, do Brasil. O tempo que você tiver para disponibilizar, o tempo que você conseguir ficar, vai ser o melhor tempo. Eu cheguei aqui para ficar 6 meses, mas agora já mudei de ideia, já tô querendo estender para 1 ano. Me apaixonei pela ilha, me apaixonei pela experiência. E o inglês acaba sendo um vício, gente. Por mais que eu evoluí nesses 3 meses, dá vontade de você melhorar cada vez mais. Eu percebi que para eu ficar fluente, vendo a minha curva de aprendizagem,
vendo as dificuldades que eu tenho, com as minhas limitações de tempo, meio período eu trabalho pro Brasil, falando em português. Eu sinto que eu tenho um pouco mais de dificuldade, por exemplo, que os meus colegas que estão full time vivendo a experiência do inglês em Malta. Seja porque estão trabalhando aqui, seja porque estão com tempo livre à tarde e vão pra praia, vão fazer as atividades extracurriculares da escola, vão para os cafés, para as integrações, e aí você vive o inglês de outra forma. Pra gente que trabalha remoto, que vive essa experiência por meio período, é um pouco mais complicado. Até para fazer as tarefas, todo dia tem lição de casa, e eu confesso, nem todo dia eu consigo fazer. Muitas vezes eu faço no ônibus, porque eu não tive tempo, porque eu estudei lá de manhã, saí correndo, fui para casa para poder almoçar e começar a trabalhar, e no horário do Brasil, é complicado. No horário de verão que a gente tá agora, são 5 horas pra frente. Então eu começo a trabalhar 2 da tarde, que seria 9 horas da manhã no Brasil, e aí eu vou até bem à noite. Até meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite. É corrido, é puxado. E aí, pra conseguir ter uma qualidade de vida, no meu horário do almoço do Brasil, eu vou na academia, e aí chega correndo. São escolhas que a gente vai fazendo. Às vezes a tarefa de inglês eu não consigo fazer não, confesso. Mas faço no ônibus, faço correndo. Antes de começar a aula eu faço. Então a experiência com o inglês, ela é mais complicada para quem vive essa experiência por meio período. Então por isso que eu decidi que eu quero ficar mais, para poder me aprimorar e me aprimorar mais nesse inglês. Eu acho que o idioma, aprender qualquer coisa na verdade, é uma experiência muito individual. Se a gente ficar se comparando com os nossos colegas, tem colegas que passam de nível muito mais rápido, tem colegas que ainda, por exemplo, quando eu cheguei, estavam no mesmo nível que eu passei pro B1 e ainda eles continuam no A2. São experiências individuais, são vivências individuais. Por mais que eu esteja contando a minha experiência para vocês, que 3 meses eu tô falando bem o inglês, às vezes você pode se frustrar, porque você vem para ficar 3 meses e você sente que você ainda tá muito travado. Mas eu tenho certeza que mesmo que você venha para ficar 1 mês, já vai valer muito a pena. Porque o intercâmbio não é só a vivência da língua, é a vivência da cultura, é a vivência de estar num país diferente, com pessoas de culturas diferentes. E eu cresci muito como ser humano, tendo contato com amigos colombianos, com colegas de outras nacionalidades, colegas turcos, colegas venezuelanos. Então tá sendo uma experiência muito rica, muito incrível. Não é à toa que eu quero ficar mais, quero estender para o ano. Vou falar rapidamente um pouco da experiência com a escola. A English Path é uma escola incrível, eu tô gostando muito deles. É uma escola que tá ali para te apoiar, tem pessoas muito incríveis para te ajudar em espanhol ou em português. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade com algum processo, alguma dúvida sobre visto, alguma dúvida sobre, gostaria de trocar de turma, gostaria de trocar de nível, eles estão sempre muito abertos para te ouvir. Eu gosto muito disso, dessa liberdade, de te tratar como adulto, de te ouvir e de tentar te ajudar, de fato. Com os professores, eu acho que a experiência vai variar muito. Tem professores que eu amo de paixão, que se eu pudesse eu ficava com eles durante todo o meu período em Malta. Tem professores que eu não gostei muito, eu confesso. São metodologias, por mais que seja a mesma metodologia, o mesmo livro, as mesmas atividades, a mesma prova, a experiência com o professor vai ditar muito como vai ser essa experiência. Não digo que são professores ruins, mas são professores que alguns a metodologia foi incrível, e aí quando você vai com o outro que às vezes você não se identificou tanto, a sua animação cai um pouco. Mas não que eles sejam ruins, são muito bons. A gente sabe, né, quando a gente faz faculdade ou qualquer outro curso, tem professor que a gente gosta, tem professor que a gente não gosta, tem professor que a gente sente que a gente aprende mais, tem professor que a gente sente que a gente não aprende tanto, mas você também tem liberdade de pedir para trocar de turma, por exemplo. Eu tenho colegas que já fizeram isso. Eu não estava gostando da professora, pediu para trocar e trocou para uma outra turma do mesmo nível. Existem essas possibilidades também. Isso pode acontecer em qualquer escola. Todas as vezes que eu precisei de algum apoio da escola, alguma dificuldade com visto, inclusive sobre vistos de nômade digital, quando eu quis me informar com eles sobre isso, possibilidade de aplicar para o visto de estudante em paralelo ao de nômade, eles sempre estiveram abertos a me ajudar com isso, mesmo tendo dificuldades com esse inglês mais burocrático, mais delicado, que, né, a sua vida tá ali nas suas mãos nessa parte de burocracia de visto. Se você não entende direito a comunicação, é complicado. Então eles têm todo um cuidado para te explicar bem pausadamente, bem devagar. Você entendeu a orientação que eu te dei? Se você não entendeu, tem alguém que pode ajudar, que fala em português, que fala espanhol, que pode ser mais fácil de você entender. E a minha experiência com o país, gente, eu não preciso nem falar muito. Eu tô apaixonado por Malta, não é à toa que eu quero ficar mais. Vocês devem ter visto em outros vídeos meus aqui do canal que eu gosto muito de estar aqui.
Gosto muito da experiência que eu tô tendo, a energia desse lugar é incrível. Óbvio que tem alguns contras, por exemplo, ônibus. Agora que é alta temporada, o ônibus tá cada vez mais cheio, tá tendo mais trânsito, então você demora um pouco mais para chegar nos lugares. Mas, gente, eu sou do centro de São Paulo, então falar de ônibus cheio de trânsito, isso aí pra mim não é nada. Tem alguns problemas, óbvio, mas as coisas boas são tão superiores que não afeta em nada a minha experiência. Tá sendo incrível. Bom, um outro ponto negativo também, gente, é que o euro ele subiu um pouco agora. Isso acaba afetando a experiência de quem tá ganhando em real, como eu. Trabalho remoto pro Brasil, ganho em real. E aí a gente tem que converter. Ah, quem converte não se diverte. Não, mas tem que converter para poder pagar as contas. O fato do euro tá aumentando um pouquinho, isso afeta um pouco a experiência. Ainda assim, quando eu coloco na ponta do lápis os meus gastos aqui em Malta, com o mercado, o aluguel, quando eu comparo com os meus gastos no Brasil, eu morava no centro de São Paulo. Gente, tá pau a pau. Assim, são gastos muito parecidos. Eu não tô gastando muito a mais aqui ou muito a menos. Tá bem parecido com o meu custo de vida no centro de São Paulo. Ainda assim, é possível. Por mais que o euro tenha subido um pouco, mas a gente fica sempre com o radar ligado, né, tomando cuidado, deixando uma reserva, né, se por acaso aumentar um pouco mais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, como eu disse, ainda assim tá tranquilo, tá bem parecido com os gastos em São Paulo. Bom, eu espero que pra você que tá pensando, que tá pesquisando sobre o intercâmbio, pra onde eu vou, será que um mês é suficiente? 2, 3, um ano? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a te motivar a querer vir pra cá, porque é incrível, gente, eu não conheço ninguém que veio que se arrependeu. Essa experiência te muda muito e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a gente responde pra você. E é isso, se você quer me acompanhar, meu Instagram tá aqui na tela, meu Instagram pessoal. E eu também tenho um Instagram de viagem com meu namorado, que eu também vou deixar aqui na tela. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.